Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, certo? Mas a nossa aula será diferente das demais. E por que será diferente? Porque nesta aula nós iremos revisar aquilo que nós já estudamos, como a irregularidade verbal, certo? E o modo indicativo, que é o que nós estamos estudando, certo? E formas nominais. Então vamos lá começar irregularidade verbal, certo? Ou seja, os verbos irregulares. E em seguida continuaremos com modo indicativo e as formas nominais. Verbos irregulares. Bom, nós temos na página 56 do módulo 1 sobre os verbos irregulares. E o que são verbos irregulares? Verbos irregulares são caracterizados o quê? Pela irregularidade no radical. O que isso quer dizer? Que eu sei que aquele verbo é irregular ao conjugá-lo, certo? E observar a mudança nos tempos verbais, certo? Ou seja, o radical do verbo que é irregular irá possuir irregularidades ao longo da conjugação nos tempos verbais. Além disso, os verbos irregulares, eles não seguem o paradigma das conjugações verbais, certo? Ou seja, dos verbos regulares. O que é isso, professor? O que seria esse paradigma? Existe um paradigma de que verbos de primeira conjugação terão determinada terminação, certo? Naquele modo e naquele tempo específico. Então, você consegue seguir esse paradigma aplicando em verbos de primeira conjugação, assim como tem o paradigma das conjugações, paradigma para segunda, para verbos de segunda conjugação, e verbos de terceira. No entanto, os verbos irregulares, alguns, não conseguem seguir esse paradigma, certo? Temos aqui dois exemplos que eu trouxe a vocês, no modo indicativo, que é o que nós estamos estudando, certo? Nós temos aqui a conjugação do verbo ceder, certo? E, em contraponto, nós temos do verbo caber. O verbo ceder, ele é um verbo regular. Nós vamos observar como ele segue sem irregularidade no radical. No presente do indicativo, eu consigo perceber o radical. Vamos então fazer a separação. CD. O radical então vai até o D. Consigo aqui, ó, fazer, certo? E observar que todos seguem com o mesmo radical. Observem, tanto no presente quanto no pretérito imperfeito, sempre aparece o radical da mesma forma. Cede, cede, cede. No pretérito perfeito, a mesma questão. Cede, cede, cede. O pretérito mais que perfeito nós não vamos nos aprofundar, certo? Mas também não apresenta irregularidade, assim como nos futuros, tanto do presente quanto do pretérito. Vejamos. Eu cederei, tu cederás, ele cederá, nós cederemos, vós cedereis, eles cederão. Eu cederia, eu cederias, tu cederias, perdão. Ele cederia, nós cederíamos, vós cederieis, eles cederiam. E temos aqui no presente, eu cedo, tu cedes, ele cede, nós cedemos, vós cedeis, eles cedem. Da mesma forma, o radical permanece o mesmo. Agora vejamos no verbo caber, certo? Como o verbo caber, como fica. Logo no presente do indicativo, eu já observo como ele começa a irregular. Eu caibo, caber. Então, seria CAB, certo? Cabe. E aqui eu tenho o que? Caibo. Ou seja, o radical sofre o que?
alteração, irregularidade. Eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Ou seja, na primeira pessoa do singular, o verbo apresenta irregularidade no radical, no presente do indicativo. Vejamos os demais. No pretérito imperfeito não há nenhuma irregularidade, mas no pretérito perfeito eu tenho diversas irregularidades no radical. Observem. Eu coube, tu coubeste, ele coube, nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. Este tempo aqui, o pretérito perfeito, todo, o verbo vai apresentar o quê? Irregularidade no radical. Assim como no presente e também o quê? No pretérito mais que perfeito também. Eu coubera, tu couberas, ele coubera, nós couberamos, vós coubereis, eles couberam. Então, observem novamente a irregularidade no radical, certo? Tenho também o futuro do presente, certo? E o futuro do pretérito. No entanto, nenhum desses dois tempos verbais não possuem, o verbo não vai apresentar irregularidade no radical. Nós observamos o quê? Que no presente, no pretérito perfeito e no pretérito mais que perfeito, é onde mais se acentua a irregularidade do radical do verbo caber. E partiremos agora para estudar o modo indicativo, certo? O modo indicativo, ele é o modo que nós mais usamos para nos comunicar, certo? Nós conjugamos no dia a dia o verbo muito frequentemente no modo indicativo, certo? E este modo também é o que nós estamos estudando ao longo do módulo 1 e do módulo 2 também, certo? O modo indicativo trata de um fato real ou tido como tal. O que significa? Que sempre que nós queremos expressar algo que aconteceu, ou seja, algo que é um fato e aconteceu na realidade, na nossa realidade, ou seja, no nosso dia a dia, nós usamos o modo indicativo. Anotem isso no caderno de vocês, certo? Essa observação. Então, é por isso que o modo indicativo ele é comumente usado. Nós utilizamos muito o modo indicativo, principalmente no presente e no pretérito, certo? Sobre os tempos verbais, o presente e o pretérito perfeito do indicativo não apresentam desinências modo-temporais. O que isso significa? Que quando eu for fazer a análise morfológica do verbo, certo? E ele estiver no indicativo presente ou pretérito perfeito, eu não acharei a desinência, certo? Eu não conseguirei achar a desinência. Desinência modo temporal, somente o que? Desinência número pessoal, radical e vogal temática, certo? Mas, professora, você deve estar se perguntando, como é que eu vou conseguir então saber em que tempo o verbo está, já que a desinência modo temporal, ela me indica o tempo e o modo que aquele verbo está conjugado. Através do contexto, certo? E do sentido, você saberá que aquele verbo ele está o quê? No presente ou no pretérito perfeito do modo indicativo, certo? Vejamos aqui um exemplo. Abraço. Eu abraço. Quando eu digo eu abraço, eu sei o quê? Que eu estou falando algo no presente, que eu estou fazendo agora, neste exato momento. Eu abraço. E observem aqui, abraço, abraçar. Eu tenho radical e a desinência número pessoal.
que me indica em que número, certo? Ou seja, qual é a pessoa do discurso e se está no singular ou plural. Agora observem no pretérito perfeito. Eu abracei. Abraçar, certo? Até aqui no C. E o EI é o que? A desinência número pessoal, que me indica em que pessoa do discurso o verbo está, certo? E se é singular ou plural. Então, há uma diferença entre eu falar eu abraço e eu abracei, que está o quê? No passado. Então, dessa maneira eu consigo saber, apesar de não apresentar a desinência modo temporal, eu vou conseguir saber em que tempo e modo o verbo está, certo? Continuando, o modo indicativo ele vai ser dividido em 3 tempos, certo? Presente, pretérito e futuro. Então, ele apresentará os 3 tempos, certo? Os 3 tempos verbais e 2 deles, que são o pretérito e o futuro, terão subclassificações, subdivisões. O pretérito no pretérito eu tenho o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito, certo? O futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Então, desta maneira, você já vai ter ideia o quê? De que o presente, ele não tem subdivisões, só tem o presente. O pretérito eu terei o pretérito imperfeito, perfeito e mais perfeito. E o futuro do presente e futuro do pretérito, certo? Então, concluímos que o modo indicativo, ele é um dos modos verbais mais longos que tem, certo? Dentre os demais, que são o subjuntivo e o imperativo nós já vimos, certo? E o subjuntivo vocês vão estudar adiante, certo? Então, aqui nós temos o verbo abraçar, certo? Que é um verbo regular, certo? E aqui nós podemos analisar o quê? Os tempos verbais em que o verbo está sendo conjugado. Como nós já sabemos, a questão de imperfeito, ou seja, o aspecto verbal, ele me indica o quê? Se a ação ela é concluída ou não. Anotem aí, aspecto verbal, perfeito e imperfeito. Ou seja, imperfeito, quando a ação verbal ela é o quê? Não é concluída, certo? E o perfeito significa o quê? Que a ação verbal foi concluída. É um ato que foi feito e foi concluído. Anotem aí, aspecto verbal, imperfeito e perfeito, certo? O imperfeito indica que não foi concluída a ação e o perfeito indica que foi concluída a ação, certo? Bom, e agora nós partiremos para as formas nominais e as desinências verbais, certo? Bom, nós já vimos sobre as formas nominais e as desinências e, como o propósito dessa aula é revisar, nós iremos revisar este assunto, certo? Perfeito. Então, comecemos com as formas nominais. As formas nominais são infinitivo, particípio e gerúndio, certo? E diferente dos modos verbais, ou seja, indicativo, subjuntivo e imperativo, os verbos eles não são conjugados, certo? Eles não são conjugados em tempo e nem em número pessoal e modo temporal, certo? Nas formas nominais, nós passamos os verbos para as formas nominais através do quê? Dos sufixos, certo? Acrescentando determinados sufixos, nós conseguimos o verbo no infinitivo, no particípio
ou no gerúndio. Então, vamos lá começar. O infinitivo, ele é uma forma nominal que indica ação. E por ele indicar ação, ele se aproxima também, ele pode exercer a função de substantivo, certo? Temos aqui o exemplo, o olhar dela é sublime. Temos aqui o verbo olhar que está no infinitivo e exercendo a função de substantivo. E como eu sei que ele está exercendo a função de substantivo? Está acompanhado do artigo o, certo? Indicando que aqui ele exerce a função de substantivo. E outra questão, como eu sei que este verbo ele está no infinitivo, apesar de que eu sei que vocês sabem, mas para nós reforçarmos, através do acréscimo do R, certo? Acrescentando o R após a vogal temática, certo? Eu tenho o que? Verbo no infinitivo. Olhar, chamar, conversar, ceder, certo? E no particípio? O particípio, ele é uma forma nominal que indica ação concluída, tem essa ideia de ação concluída, e pode exercer a função do adjetivo, certo? Temos aqui o exemplo, este garoto é muito amado. Então, amado, ele está o quê? Adjetivando garoto, certo? Está o quê? Atribuindo algo, uma qualidade ao garoto, que ele é o quê? Amado. E nós conseguimos passar o verbo para o particípio através do dó, certo? Eu consigo transformar o verbo no particípio acrescentando do, certo? E o gerúndio? O gerúndio, ele exprime a ideia de ação em desenvolvimento, sempre tem essa ideia de continuidade, por isso nós temos que ter cuidado ao usar o gerúndio, certo? Porque se nós usarmos em situações que nós queremos, por exemplo, exprimir uma ação concluída, na verdade, o que será entendido é o quê? Que você ainda está o quê? Em andamento, que ainda está sendo feito aquilo, certo? Então, muito cuidado com a utilização do gerúndio de forma errônea. Por quê? Porque pode dar outro sentido, certo? E haver interpretações erradas. E ele exerce o quê? A função do adjetivo ou de advérbio, certo? E aqui neste exemplo, ele está exercendo a função de advérbio. Caminhando, ela seguiu em frente, certo? Então, aqui nós temos o gerúndio exercendo a função de advérbio, certo? Ou seja, intensidade. E temos aqui o quadro das desinências, certo? De desinências monotemporais e desinências número pessoais, que nós já estudamos em sala, certo? E aqui nós só vamos recapitular. O modo indicativo, temos aqui o modo indicativo, os tempos, presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. E aqui nós vemos, ó, no presente e no pretérito perfeito não existe desinência, certo? Nem para a primeira conjugação e nem para a segunda e terceira. Não aparecerá a desinência modo temporal, certo? E já nos demais, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, eu terei as desinências, certo? E dessa forma, sabendo as desinências, eu consigo identificar o verbo, em que modo e tempo ele está,
certo? Temos aqui o modo subjuntivo, que nós não estamos estudando, certo? Então, nós não vamos observá-lo. E temos as formas nominais. Gerúndio, NDO, eu acrescento o NDO para ter o verbo no gerúndio. No infinitivo, eu acrescento o R e no particípio, DO, certo? Ou DA, amada, amado, certo? Bom, e para finalizar a nossa revisão, nós veremos então o exercício proposto, certo? Como revisão. Leia a tirinha e responda as questões 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui a tirinha, certo? Vocês vão analisar a tirinha e a partir da tirinha vocês vão responder 3 questões, 1, 2 e 3. Que são elas: quais verbos estão no modo indicativo? Em que tempo eles estão conjugados? Ou seja, aqui você vai dizer quais são os verbos que estão no modo indicativo e você também vai dizer qual é o tempo em que eles estão conjugados, ou seja, se é no presente, se é no futuro do presente ou futuro do pretérito, se é no pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. A segunda questão, passe-os para as formas nominais, ou seja, se você encontrar 3 verbos no modo indicativo, você vai conjugar, passar os 3 verbos, esses 3 verbos, para o infinitivo, particípio e gerúndio, todos os 3. Ou seja, se você encontrar, exemplo, verbo amar, amar, ceder e caber, você vai ter que conjugar cada um deles no infinitivo, particípio e gerúndio, certo? Terceira questão. Qual verbo está no particípio? Como foi possível identificá-lo? Então, você vai dizer qual é o verbo que se encontra no particípio, certo? E vai dizer como você conseguiu saber que ele está no particípio, certo? Que nós acabamos de estudar, nós acabamos de ver como passar o verbo para o particípio, certo? Quarto, conjugue o verbo ir no indicativo. Em seguida, diga a sua regularidade e os tempos em que há irregularidade. Ou seja, você vai conjugar o verbo ir no modo indicativo em todos os tempos. Presente, pretérito perfeito, imperfeito. Não precisam mais que perfeito, tudo bem? Futuro do presente, futuro do pretérito. E você vai dizer se ele é regular ou irregular e também dizer em quais tempos ele apresenta, se ele for um verbo irregular, muita irregularidade no radical. E a quinta questão é: conjugue o verbo ir nas formas nominais, ou seja, infinitivo, particípio e gerúndio. É isto e até a próxima aula.